Vocês? Bom, hoje eu vou tratar sobre um assunto bastante interessante que o Dr. Rafa Penati me sugeriu, tá? Hoje vai ser sobre erro médico. Mas como se classifica um erro médico? Como nós podemos saber se tal ato que o médico fez foi considerado um erro ou não? E qual o tipo de responsabilidade que ele tem por cima disso? Bom, vamos lá. Primeiro nós temos que saber que um médico, assim como um advogado ou outros profissionais liberais, ele é um profissional que presta serviços, certo? No caso dele, um serviço à saúde. Sendo assim, ele, via de regra, ele é um profissional de atividade meio. O que significa isso? Significa que ele promete um tratamento, né? Um processo, um método mais eficaz de se curar aquela doença, erradicar aquela doença, no entanto, sem precisar se comprometer com o resultado da coisa, certo? Sendo assim, pode ser considerado um erro médico, via de regra, quando, por exemplo, um médico ele chega e ele não orienta o paciente dele devidamente, não fala para o paciente sobre os riscos possíveis que aquele tratamento ou aquela cirurgia pode causar. Ele não pede para o paciente um histórico familiar, ou não pede um exame sanguíneo, de urina, ou enfim, qualquer tipo de exame necessário para qualquer tipo de procedimento médico, principalmente cirúrgico, certo? E se ele não se atenta nesses pequenos detalhes que fazem grande diferença lá no final, e o paciente ele pode vir a falecer por conta dessas inobservações do médico, o médico ele pode ser acusado de erro médico por uma questão de negligência, imprudência ou imperícia. Muitos casos relacionados a erro médico são relacionados a cirurgias. Por quê? Porque a gente já viu casos ao longo dos anos de médicos que, por exemplo, vão realizar uma cirurgia e esquecem uma gaze, um bisturi ou algum tipo de instrumento dentro de um estômago, intestino da pessoa. Ou às vezes ele fez uma cirurgia sem esterilizar. Ou às vezes ele, por exemplo, ele não é especialista em cirurgia e acaba por querer realizar cirurgias. Então, todos esses tipos de problemas, desses fatores, podem incidir sobre um erro médico. Agora, existe também uma questão aí que é muito importante a gente saber, que é aquela questão de, caso o médico orientou bem o paciente, falou sobre os riscos do tratamento, da cirurgia, forneceu uma equipe preparada, numa eventual cirurgia, uma equipe preparada para estar acompanhando o caso, tendo ele como um médico-chefe, responsável por toda a equipe, sempre fiscalizou a equipe, pegou histórico, fez todo tipo de exames possíveis e inimagináveis. E mesmo assim, por conta do tratamento da cirurgia, aconteceu alguma coisa inesperada, que nada tem a ver com a atividade médica propriamente dita, e o paciente vem a óbito, ele não poderá ser condenado por erro médico, mesmo que vá entrar num processo para averiguação disso e averigue que ele realmente usou de todos os meios necessários para tanto, ele não vai ser condenado a erro médico, tá? Caso ele tome todos os tipos de providências e o paciente também omite certos dados que não deveria omitir e venha a óbito por causa dessa omissão, ele também não vai ser condenado por erro médico. Afinal das contas, foram dados falsos que o paciente acabou dando, por exemplo, histórico familiar, entre outras coisas, ou às vezes algum tipo de acidente, enfim, não vai ser considerado como erro médico e pode reverter até mesmo para o paciente. Agora, quando a gente fala de cirurgia plástica, a história também muda um pouquinho. Por quê? Porque nós temos dois tipos de cirurgias plásticas. A primeira é reparadora e a segunda é de embelezamento, né, que nós falamos. A reparadora é aquela onde a pessoa precisa de uma cirurgia plástica com o fim de ter algum tipo de utilidade, certo? Não é só para embelezamento. Então, uma pessoa ela já nasce com uma doença congênita que tem
um cisto enorme ou tem alguma coisa que cause uma deformidade na pessoa e necessita daquela cirurgia para que ela possa voltar a ter uma vida normal, a enxergar, a não ter problemas futuros, enfim. Esse tipo de cirurgia ainda é de atividade meio, não promete um resultado certo que o paciente quer. Então, às vezes, o paciente surge com uma espécie de doença congênita, uma anomalia congênita que atrapalha a visão. E dá para se corrigir isso com uma cirurgia reparadora. Às vezes, quando faz essa cirurgia reparadora, pode não recuperar toda a visão, ou pode não recuperar a visão, mas evita prejudicar ainda mais no futuro. E se o paciente ele queria recuperar a visão, só que nessa cirurgia não recuperou a visão, no entanto a cirurgia foi bom porque evitou maiores problemas no futuro, isso não é considerado um erro médico. Já se você busca uma cirurgia plástica embelezadora, que a gente fala, que é quando é para fins meramente estéticos, para ficar bonito, que nada vai agregar em sua saúde, apenas a psicológica, aí sim a atividade vai ser de fim. Ou seja, se o paciente chega para o médico e fala que o médico fala para o médico que quer, por exemplo, afinar o nariz, e o médico atesta que ele pode fazer isso, ele vai ter que entregar esse resultado do nariz mais fino. Se ele não entregar esse resultado, ele pode sim ser considerado, imputado a ele um erro médico. Então, é sempre bom a gente estar ciente sobre o que pode ser considerado um erro médico ou não. E a partir daí buscar os direitos. Caso seja constatado um erro médico, caso tenha como comprovar esse erro médico, você pode sim pedir indenização em vias judiciárias. Você pode, a depender das consequências, seja uma lesão, seja um óbito, você pode também ir para vias criminais, certo? Reclamar isso. E também pode querer reclamar no Conselho de Medicina sobre a questão desse profissional, pois ali você vai estar diante de um caso de imprudência, negligência ou imperícia, casos que ocorrem, que caracterizam o erro médico, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem mais sugestões, por favor, deixem nos comentários ou deixem no privado, assim como o Rafa Penati. E uma boa noite para vocês e até uma próxima. Essa semana que vem vou estar postando mais vídeos também.